Muito bom. Bom dia a todos vocês. Nós estamos aqui no nossa terceira aula, né, pensando aí sobre o direito do trabalho 2. Nas aulas anteriores nós discutimos aqui sobre a importância do trabalho, né, fizemos aí algumas recapitulações sobre os elementos constitutivos, né, da relação de emprego, uma vez que o contrato de trabalho que vamos regular, né, que vamos aqui estudar, é aquele que vigora sobre o plano de uma relação empregatícia, né? Em seguida, nós vimos aí as bases principiológicas que vão regulamentar a formação do direito contratual. Hoje, nós já vamos ingressar dentro de um estudo de formação do contrato, notadamente no que se refere ao contrato por prazo determinado. Muito bem, pessoal. Quando nós falamos sobre o plano da formação contratual, o primeiro dispositivo de referência da CLT que vamos ter que fazer o estudo, né, fazer a sua leitura, é o artigo 442, né? É aquele dispositivo que dá início ao estudo do direito contratual. E o artigo 442 vem estabelecendo para a gente que o contrato de trabalho ele pode ser formado de forma escrita ou verbal, de forma expressa ou de forma tácita, para a celebração do contrato de trabalho, né, por prazo determinado, por prazo indeterminado ou por via intermitente. Tá? Então, nós temos aqui essa dinâmica. O contrato de trabalho ele pode ser expresso, ele pode ser tácito, ele pode ser escrito ou ele pode ser verbal. Né? Muito bem. A primeira perspectiva que nós temos, né, a primeira questão que nós precisamos de colocar em relação a esse artigo 442 é que no âmbito do direito contratual, a regra que vigora, né, para a sua formação é a regra do consensualismo. Isso significa, né, que o contrato de trabalho ele se forma, via de regra, só no consenso. Ou seja, não há a exigência, tá, de formalidades, de solenidades que são necessárias ali para a sua constituição. Tá? E exatamente pelo contrato de trabalho, ter a possibilidade de ser formado não somente pelo acordo mútuo de vontades das partes, né, é que ele pode ser celebrado de forma tanto escrita, quanto também de forma verbal. Muitas vezes, né, alguns alunos acreditam, né, que a prática, a praxe, né, nas relações de trabalho são a formação de contratos de trabalho de forma escrita, exatamente porque confundem, né, a anotação realizada na carteira de trabalho do respectivo trabalhador, né, como sendo o contrato de trabalho propriamente dito. Na verdade, né, a maior prática das relações contratuais, ela se dá de modo verbal, tá? Quando as partes elas acordam, né, no valor da contraprestação laboral e no serviço que vai ser executado, que o contrato de trabalho já se encontra perfeito e acabado. A prestação de serviços é a execução do contrato. O pagamento de salário é a execução daquele contrato de trabalho. E a anotação na carteira profissional é elemento acessório, é elemento posterior ao contrato de trabalho já firmado, é posterior ao contrato de trabalho já produzido. A prova que faz é que
a própria disposição normativa que regula a anotação da carteira profissional, disposta lá no artigo 24 da CLT, confere hoje prazo de até 5 dias, né, para que o contrato de trabalho seja anotado na carteira profissional. Ou seja, aquele contrato de trabalho já foi firmado, aquele contrato de trabalho já é existente, né? A anotação na carteira profissional do trabalhador é mero vínculo acessório, né? Posterior, é uma comprovação fática da existência daquele contrato de trabalho, né, como prova dada ao respectivo empregado, tá? Mas não se confunde com o contrato de trabalho, posto que este já firmado de forma anterior. Então, a grande maioria, né, dos empregadores, se pensarmos que os empregadores, né, maiores empregadores do nosso país são microempresas, né, empresas de pequeno porte, Eireles, né, empresários individuais. Só de pensar que essa é a grande gama de empregadores no nosso país, conseguimos já visualizar a maioria desses contratos de trabalho se formam de modo verbalizado, né? Há ali uma proposta de trabalho, se faz uma entrevista prévia com aquele empregado, ali são apresentados os elementos estruturais e determinantes do contrato que vai ser celebrado, há um ajuste no que se refere ao pagamento do preço, exercício de função, há um ajuste no que se refere, né, à própria perspectiva de horário que vai ser desenvolvido aquele trabalho, né, elementos característicos e estruturais ali do vínculo empregatício e após isso, né, após manifestado o acordo mútuo de vontades, nós temos ali a formação do contrato de trabalho. Ok? Então, nós percebemos que a regra hoje é a verbalização, né, a prática que se estabelece é esse consensualismo. Contratos de trabalho firmados de modo escrito, né, mormente eles são praticados por grupos empresariais maiores, né, de maior porte econômico e financeiro. E muitas vezes esse contrato de trabalho escrito, ele já é elaborado, né, com vistas a contemplar eventos futuros, né? Ou seja, esse contrato de trabalho ele é todo estruturado para atender uma necessidade empresarial que pode vir a se apresentar, né, em momento posterior. A título de exemplo, é muito comum vocês verificarem em contratos de grande amplitude, né, de grupos econômicos maiores, a presença, por exemplo, de que o indivíduo ele foi contratado para prestar serviços, né, em todo o território nacional ou no exterior. Tá? Ou seja, há já uma regulamentação prévia, uma prévia autorização afixada naquele contrato de previsibilidade de uma possível transferência daquele trabalhador do local inicialmente contratado. Né? Então, ele pode prestar serviço no âmbito da sede daquela empresa, né? Ou ele pode prestar serviços em outras filiais, mesmo que situadas no âmbito de outro estado ou até mesmo no exterior. Essa perspectiva, né, colocada num contrato de trabalho, nada mais é, né, do que uma regulação feita pelo empregador, né, com vistas ali a atender às suas necessidades que vão se apresentar, obviamente, no futuro. Tá? Essa é uma característica que muitas vezes se verifica na celebração de contratos de trabalho no âmbito desses grandes grupos empresariais. Tem muito mais esta finalidade. Okay? Muito bem.
Hoje nós vamos concentrar nossa atenção, né, no primeiro contrato de trabalho que nós vamos estudar, que é o contrato de trabalho por prazo determinado, né? Vamos ver aqui como ele se constitui, como ele se forma, né, para depois verificarmos ali suas possibilidades de modificação, até mesmo a sua extinção contratual, ok? Muito bem, pessoal. O artigo 443, né, e 445 dão o tom, né, da formação aí do contrato de trabalho por prazo determinado. A primeira coisa que nós precisamos de dizer é que a regra que vigora perante as relações jurídico-trabalhistas são de que o contrato de trabalho ele deve ter como regra a indeterminação, ou seja, né, o contrato de trabalho ele foi feito para perdurar no tempo. É aquela ideia de ter o direito, a intenção de que os contratos de trabalho se perpetuem, né? Enquanto puderem estar vigentes, estarão vigentes. E há sempre uma intenção de preservação desses vínculos contratuais, ok? De modo que eventuais irregularidades, eventuais nulidades na formação do vínculo contratual, sempre que possível, se buscará corrigir o vício, né, e manter o respectivo contrato, ao invés de declará-lo nulo, né? As nulidades contratuais só vão tornar absolutamente inviável a manutenção daquele contrato de trabalho quando essa nulidade envolver consigo interesses de ordem pública, interesses que afetam diretamente a sociedade, né? Sendo então, neste caso, impossível a manutenção dos vínculos contratuais. A título de exemplo, vou citar duas situações para vocês. Se vocês celebram um contrato de trabalho, né, e ofendem, por exemplo, os princípios tuitivos do direito do trabalho, no que se refere ao mecanismo de sua proteção, né, o trabalhador, por exemplo, ali renunciou a um benefício, tá? A um benefício que estava ali previsto para o seu contrato de trabalho, né? Previsto ali para aquela relação, como uma férias, um 13º, isso caracteriza um vício na formação do contrato? Sim, caracteriza. Porém, este vício não implicará na nulidade da relação contratual, na nulidade daquele contrato. O que vamos fazer ali é a correção do vício para manutenção do vínculo contratual. Então, haverá ali uma correção no sentido, né, de falar que aquela cláusula, né, que determinou, por exemplo, a renúncia ao benefício de 13º ou de férias, ela vai ser tida como não lida para aquele contrato de trabalho. E se futuramente, né, não houver os pagamentos respectivos a esses benefícios, poderá, né, o empregado livremente reclamar aqueles direitos ali que são colocados. Okay? Mas, por outro lado, vamos imaginar, por exemplo, que estamos diante da exploração de um trabalho infantil, né? Foi formado um contrato de trabalho com uma criança com 12 anos de idade para trabalhar, por exemplo, nas carvoarias de uma fazenda, trabalha ali com carvão vegetal, né? Há ali eminente vício processual que transcende apenas as relações envolvidas entre as partes contratantes e afeta sobremaneira toda a sociedade e a dignidade daquele trabalhador, daquela criança, né? Consequentemente, esse contrato de trabalho, ele será declarado nulo de pleno direito e não poderá ter a perspectiva de sua manutenção exatamente porque o vício que se apresenta ali, né, não é um vício simples, não é um vício leve, mas sim um vício grave que afeta, né, toda a sociedade de modo geral, ok? Então é essa perspectiva que nós temos primeiro que compreender que está
estritamente, né, aplicável a essa relação processual, a essa relação contratual, né, a ideia da continuidade da relação de emprego. Sempre que possível, vamos buscar a manutenção dos vínculos e sua indeterminação contratual. Tá? Sempre que possível, vamos buscar essa indeterminação. Muito bem. O artigo 443 e 445 da CLT dão a nota, dão um tom, né, do contrato por prazo determinado. Bom, pessoal, quando falamos de um contrato por prazo determinado, nós estamos falando de um contrato de trabalho cujo termo foi prefixado para sua extinção. Tá? Então, nós temos ali a prefixação de um prazo, uma prefixação de um termo, em que aquele contrato de trabalho, atingindo aquele termo, né, atingindo aquele prazo, ele chegará ao fim, ele será extinto. Tá? Então, nós temos ali uma pré-fixação de termo, uma pré-fixação de prazo para a celebração de contratos de trabalho por prazo determinado. Dentro deste contexto, a gente precisa de entender que o contrato por prazo determinado, ele é excepcional ao direito do trabalho. Tá? Há uma excepcionalidade daquele vínculo contratual. Por essa razão, tá? Por essa razão, nós temos aqui que o contrato de trabalho, ele só pode ser disciplinado, ele somente poderá ser regulado nas previsões expressamente consubstanciadas no texto da CLT. Tá? Existem, pessoal, diversos contratos por prazo determinado. Tá? Nós temos ali o contrato de prestação de serviços temporários, regulados pela Lei 6.019, de 74. Tá? Nós temos o contrato de trabalho do atleta profissional de desporto, regulado pela Lei Pelé. Nós temos ali os contratos de trabalho por prazo determinado, que se constituem contratos de safra, né? São regulados também por legislação especial. Tá? Diversos contratos por prazo determinado vão possuir algumas particularidades, vão possuir algumas peculiaridades, tá? Mas são contratos de trabalho regidos por legislações especiais. Nós vamos tratar nas nossas aulas aqueles contratos de trabalho por prazo determinado que são regidos pela CLT. E dentro deste aspecto, a CLT vai trabalhar com dois tipos, né, de contratos por prazo determinado. Quais são esses dois tipos de contrato por prazo determinado que vai trabalhar a respectiva CLT? Primeiro, um contrato de trabalho cujo a transitoriedade daquela contratação justifique a pré-determinação de prazo ou uma característica específica do serviço que será prestado. Então, é a especificidade do contrato ou a sua transitoriedade. Essa é a primeira relação contratual que nós vamos tratar, que pode ser celebrada em razão destes dois elementos, uma transitoriedade daquela relação contratual ou mesmo uma especificidade da prestação daquele serviço. O segundo contrato é um contrato de trabalho por prazo determinado, mas para fins de comprovação de experiência ou obtenção de uma experiência. Tá? O primeiro modelo, tá? Que são os contratos de trabalho, cuja transitoriedade justifique a pré-determinação de prazo ou a especificidade daquele serviço, tá? Justifique ali a pré-determinação de prazo, tá? E esses contratos de trabalho têm prazo máximo para sua celebração de até 2 anos. Tá? Então, nós vamos ter ali
2 anos como prazo máximo para celebração deste contrato por prazo determinado, em que esteja presente ao menos um destes elementos. Ou estamos diante de uma transitoriedade que vai justificar a predeterminação deste prazo, ou estaremos diante de uma especificidade da relação contratual, né? Ou seja, tem um serviço ali de natureza específica. Tá? Essa transitoriedade que justifique, né, a pré-determinação de prazo está intimamente ligada a uma situação excepcional que fugiu da rotina prévia daquela relação contratual e demandou, por exemplo, a contratação de outros profissionais para atender aquela característica, né? Vamos imaginar, por exemplo, que vocês têm toda uma construção, toda uma atividade que é desenvolvida em determinada linha, né? Vocês têm ali produtos, você tem serviços que são prestados rotineiramente. E, de repente, né, surge a oportunidade de contratação de um produto ou de um serviço, né, surgiu ali uma demanda nova, tá? E essa demanda nova, ela ultrapassa sobremaneira a rotina já desenvolvida pela empresa, né? E dentro deste contexto, por ultrapassar toda esta rotina já prevista e normalmente desenvolvida pela empresa, ela vai demandar a contratação de novos empregados, tá? Porém, não há um desejo de contratação de novos empregados de forma perpétua, de forma indeterminada, porque aquele contrato, né, foi uma oportunidade, ele surgiu, mas findo aquela prestação eventual excepcional contratada, aquele plus, né, que apareceu no âmbito da sua rotina, a rotina, ou seja, a habitualidade já desenvolvida pela empresa retornará à sua normalidade, razão pela qual, né, aquele excesso de profissionais já não se fará mais necessário, tá? Então, percebam que há uma situação transitória e essa transitoriedade está intimamente ligada com o tempo, né, e uma excepcionalidade ali acontecendo no âmbito laboral, tá? Vai justificar aquela pré-determinação de prazo. Ou, né, a própria atividade desenvolvida, ela tem uma natureza transitória. Vou dar um exemplo bem comum aqui que acontece em algumas relações contratuais. Acredito que todos vocês já devem ter ouvido falar da feira de malhas e tricô, né? Que muitas vezes acontece aqui no estacionamento do Carrefour, outras vezes aí em frente ao Mercado Central, no Minas Centro, né? Nós temos ali um evento que basicamente é uma feira de malhas que vão acontecer. Este evento, ele não acontece todos os meses do ano, né? Ele tem um período em que se estabelece, né, ali em determinada cidade, permanece ali por algum tempo e depois ele parte ali para outra localidade, ele vai visitar outros estados, por exemplo, né? Percebam então que muitas vezes, né, para desenvolver aquela atividade, eu preciso de contratar pessoas locais, onde eu vou me estabelecer, né? Preciso muitas vezes contratar pessoal para limpeza, preciso muitas vezes contratar pessoal para vigilância, preciso às vezes contratar pessoal para fazer aquela recepção inicial de coleta de bilhetes, né? Coleta de a própria perspectiva de panfletagem lá dentro, de divulgação, de controle, ajudar, né, de montadores, elas muitas vezes se fazem presentes, tá? Mas são contratos de trabalho
e não vão durar para sempre, né? A própria atividade ali apresentada possui uma natureza transitória. Então, dentro dessa característica, o contrato de trabalho por prazo determinado é aquele contrato de trabalho que melhor se adequa a essa realidade, que melhor se encaixa dentro daquela necessidade apresentada, por isso pode ser livremente celebrado, né? Às vezes também há uma necessidade de contratação por prazo determinado, tá? Exatamente porque há uma transitoriedade, muitas vezes vinculada à própria função. Vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho uma funcionária, né, que sai ali de licença maternidade. Nós temos ali uma funcionária que saiu de licença maternidade, vai ficar 120 dias fora do ambiente laboral, né, e eu tenho, né, a necessidade de substituir aquela funcionária. Vamos imaginar, por exemplo, que eu esteja falando um pequeno escritório, né? Um pequeno escritório, aquela funcionária que saiu de licença maternidade, ela é, né, a secretária ou a recepcionista daquele escritório. Eu não posso deixar aquele escritório sem uma pessoa, sem uma recepção, né? Então, eu preciso de contratar alguém para, nesse período de 120 dias, né, ocupar o lugar daquela que saiu de licença maternidade. Perceba também que eu tenho uma transitoriedade nessa perspectiva, né, e eu vou fazer esse contrato de trabalho, por prazo determinado, porque após 120 dias não me interessa ter 2 funcionárias naquele setor, mas apenas uma. Então, eu contratei para, atender aquela condição, aquela situação de natureza transitória, né, cujo prazo pré-fixado é plenamente justificável, tá? Uma outra característica que nós estamos olhando aqui é a questão da especificidade, né? A especificidade da relação contratual, ela está intimamente ligada àquela situação em que preciso contratar um profissional, né, que, em razão da atividade que desenvolve, ou da característica especial de sua atividade, vai justificar também a pré-determinação de prazo. Vamos imaginar, por exemplo, que eu sou um profissional, tenho uma empresa e eu preciso de fazer ali na minha empresa um desenho industrial para a produção de um determinado produto, né? Então eu preciso de um desenho industrial que me dê ali algumas dimensões, né, e algumas especificidades para que eu venha, a partir deste desenho, executar, né, criar ali um determinado produto. Ok? Esse desenhista, esse indivíduo que vai fazer este projeto, né, industrial, eu não tenho a necessidade dele, né, no âmbito da minha empresa, de forma diária. Não é um profissional que preciso ter em meus quadros, né? Mas essa atividade, né, eventualmente se surge necessária, né? Então, muitas vezes, para a realização de um serviço de ordem específica, eu contrato aquele indivíduo, né, para permanecer, né, durante a execução do seu projeto como meu funcionário, né, se dedicando ali às atribuições. Então, são uma característica um tanto quanto especial para a realização daquele serviço. Temos ali o elemento da especificidade do trabalho, né, da especialidade do trabalho que é desenvolvido como objeto para a celebração contratual. Muito bem. Então, nós vimos que tanto o elemento da transitoriedade quanto o elemento da especificidade são requisitos autorizadores da celebração do contrato de trabalho por prazo determinado. Okay? Contratos de trabalho que
são celebrados sobre essas premissas, transitoriedade ou especificidade, esses contratos de trabalho eles podem ter duração máxima de 2 anos, ok? São contratos de trabalho que podem ter duração máxima de 2 anos. O outro contrato a que me referia, né, também por prazo determinado, é o contrato de trabalho a título de experiência. Tá? Esse contrato de trabalho a título de experiência somente pode ser celebrado com prazo máximo de 90 dias. Tá? Então, nós vamos ter prazo máximo de 90 dias para a celebração do contrato de experiência. O contrato de experiência, pessoal, ele é um contrato preparatório para a celebração de um contrato por prazo indeterminado. Então, eu tenho um contrato por prazo determinado que funciona como preparatório para um contrato de trabalho por prazo indeterminado. Inclusive, esta é a expectativa das partes em relação a essa modalidade contratual. O que se pretende quando se celebra é que tanto o empregador quanto o empregado vão experimentar aquela relação contratual. Tanto o empregador quanto o empregado vão ver se aquela relação contratual é de fato o que se espera dela, né? É de fato, naquela relação contratual, o que se deseja e se objetivam as partes contratantes. Então, estamos dizendo, olha, será que o empregado, né, vai entender aquela relação contratual ali estabelecida como necessária atender suas necessidades, o salário é aquilo que ele esperava, a atividade é aquilo que ele pensava ser, né? Ele se adequou ao meio ambiente laboral. O empregador também, de bom modo, vai avaliar naquele momento, né, a qualidade da prestação de serviço realizada, né, se aquele trabalhador se adequa ao perfil empresarial, né, se há um desejo de manutenção daquele vínculo contratual. Então, de fato, estamos diante ali de uma situação expectada, né? Estamos diante ali de um contrato prévio, pré-determinado, né? Mas que é uma preparação para um contrato de trabalho por prazo indeterminado, né? É aquela continuidade que se dá após o período de experiência. Okay? Esse contrato, então, ele tem prazo de 90 dias, né? E quando falamos em 90 dias, estamos dizendo 90 dias contados na folha, né, de calendário, que não se confunde, notadamente, com 3 meses, tá? Exatamente porque isso pode depender de quando o contrato de trabalho ele vai se iniciar. Se o contrato de trabalho ele se inicia, por exemplo, no mês de fevereiro, em meados de fevereiro, e fevereiro ele tem ali, né, 28 dias, né, apenas, então nós vamos ter ali que esses 90 dias eles vão acabar passando por 4 meses ali distintos, tá? E não é, não ultrapassando o prazo máximo ali de 90 dias. Então, quando falamos em 90 dias é diferente de 3 meses, tá? E essa perspectiva ela é contada exatamente na folha, porque consequência temos quando o contrato de trabalho não respeita o prazo pré-fixado, tá? Percebam que a CLT ela trabalha com 2 dias, 2 prazos distintos, né? Ela trabalha inicialmente com um prazo de 2 anos. Esse prazo de 2 anos, que é um prazo máximo, né? Um prazo maior, ele está para aqueles contratos que têm como elementos a transitoriedade e a especificidade, e temos um outro prazo, o prazo de 90 dias,
tá? E esse prazo de 90 dias está para o contrato de trabalho por experiência, tá? Até aqui, pessoal, alguma pergunta a me fazer? Alguma questão que queira que seja esclarecida ou tudo legal? Bom, o Wesley perguntou aqui, a aula texto de hoje ainda não está no S-Web. Acabando a aula aqui, Wesley, eu disponibilizo lá para vocês, tá? Infelizmente houve um erro aqui, eu não consegui disponibilizar antes, mas finalizando a aula aqui, já subo o conteúdo textual dessa matéria, né? Já vai estar lá no SOF Web para vocês. A aula também está ficando gravada, vai ser postada juntamente com o texto, tá? Para algumas pessoas, a Ana Clara estava travando. Voltou, Ana? Agora está me ouvindo bem? Espero que sim. Bom, sem mais perguntas, pessoal, a gente já deve cair agora por causa do tempo desse primeiro momento e a gente, em seguida, então, retoma, né, com a continuidade. Bom, pessoal, nós estamos aqui vendo os principais elementos formativos, né, do contrato de trabalho por prazo determinado. Tá? E a gente viu aqui, né, quais são os contextos de sua celebração dentro do âmbito da CLT, né? Ou seja, vamos trabalhar os contratos por prazo determinado, que são ali previamente regulados e dispostos no âmbito da CLT. Ok? Pergunto, vamos colocar um exemplo aqui para a gente poder trabalhar. Tá? Vamos imaginar, por exemplo, pessoal, que eu tenha, né, que eu seja lá Fiat Automóveis, ok? E enquanto Fiat Automóveis, eu quero contratar um operador de produção, um operador de linha de montagem. Opa, tem o microfone aberto aí, gente. Fechado já. Bom, pessoal, eu vou então continuar esse exemplo no próximo link que vai abrir aí. Acessem lá o mesmo link que a gente está acessando para o nosso vídeo, tá? Porque essa aula deve cair agora aqui. Tá? O prazo já está encerrando o primeiro prazo do Zoom de 40 minutos, tá? Só acessar lá o link novamente para que a gente possa retomar a nossa reunião, ok? Beleza.